A paz do Senhor para os irmãos. A gente vai estar agora iniciando mais um estudo no livro de Missiologia, do nosso curso de Teologia do IBADEP. Né? Nós vamos falar sobre missiologia e a missão de Deus nas Escrituras. O primeiro capítulo, ele começa lá na página 17 do seu livro. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é missiologia. Né? Missiologia é a ciência que tem por objetivo o estudo da grande comissão dada por Jesus Cristo à sua igreja. Então, a missiologia, ela se dedica principalmente ao caráter transcultural da tarefa evangelizadora. Vamos dizer assim, o estudo da obra missionária que foi ordenada por Jesus Cristo a cada um dos seus discípulos no sentido nacional e também transcultural. Né? A grande comissão está lá em Mateus, no capítulo 28, em Marcos, no capítulo 16, em Atos 1:8. Então, a palavra missiologia, ela vem de duas outras, né? Do latim missione, que significa função ou poder conferido a alguém para um propósito especial em uma outra nação, numa outra terra, no outro território, no outro grupo ou domínio. E logia, que vem do grego logos, que significa o estudo, o trato, a doutrina, a teoria ou a ciência. Então, as principais disciplinas que contribuem aí, né, cujas contribuições elas são essenciais ao processo missiológico, são a teologia, principalmente a bíblica, a antropologia, que é estudo do homem, e a história bíblica, né? Então, outras disciplinas que também você pode observar aí que contribuem aí incluem a psicologia, a teoria das comunicações e a sociologia. Né? Mas qual é a história da missiologia? Né? A missiologia, ela é uma disciplina nova, mas que tem uma longa história, né? Ela, na verdade, começa lá atrás, nos tempos de Cristo. Então, a igreja, irmãos, ela nunca se esqueceu, em nenhum período aí da sua história, da sua tarefa missionária. Essa é a grande missão da igreja. Então, somente ali a partir do século XIX é que começaram a surgir as teorias mais abrangentes sobre missiologia, com dois escritores católicos romanos, né, o jesuíta José de Acosta e o carmelita Tomás de Jesus, principalmente aí no que diz respeito à América Latina. Então, os escritos deles acabaram por estimular uma sucessão de protestantes holandeses do século XVII, em especial um holandês chamado John Eliot e William Carey, que são conhecidos como o pai das missões modernas. Porém, aí não foi antes do século XIX que a missiologia realmente veio aí a ter uma posição de importância como uma disciplina acadêmica. Em 1910, a primeira grande conferência missionária mundial nos tempos modernos foi realizada na cidade de Edimburgo, na Escócia. Esse foi, sem dúvida, o início aí de uma série de grandes conferências mundiais que foram patrocinadas pelo Conselho Missionário Internacional e que foram aí realizadas em várias partes do mundo, incluindo Jerusalém em 1928, Tambarã em 1938, Whitby, nos Estados Unidos, em 1947, Willingen, na Alemanha, em 1952, e Accra, em Gana, em 1957 e 58. Mas foi ali na Conferência de Willingen, né, em julho de 1952, que o novo modelo de missão ele foi proposto de maneira que articulou aí claramente a ideia de que a ação redentora de Deus no mundo, ela precede a igreja, né? O que significa isso? Significa que a igreja ela não deve se perceber como ponto de partida para a atividade missionária no mundo.
Então, a frase definidora que mais tarde foi usada aí para conceituar essa visão de missão foi Missio Dei, ou a missão de Deus. Embora essa terminologia ela não tenha sido encontrada aí em nenhum documento oficial que foi produzido aí pela referida conferência. O documento originado aí do Conselho Missionário Internacional de Willigen, em 1952, que tem o título de O Chamado Missionário da Igreja, assevera que não é possível, né, haver participação em Cristo sem que haja participação na sua missão para o mundo, né, que é a de levar o Evangelho a toda criatura, né? Então, a nossa missão no mundo, ela flui de quê? Da nossa paixão, né? Da paixão de cada um de nós pela glória de Deus e também da nossa certeza da vinda do seu Rei. A igreja, irmãos, como uma comunidade de Cristo, ela é sem dúvida um instrumento de evangelismo de Deus, que é a pregação e a partilha do Evangelho de Jesus Cristo através de quê? De palavras e de obras. E que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, de acordo com aquilo que está descrito nas Escrituras, né? E que Ele, como Senhor reinante, Ele agora oferece os padrões dos pecados, a vida eterna e dons do Espírito para todos aqueles que se arrependem e creem. Então, em obediência aí à comissão de Jesus Cristo, nós temos que apresentar duas mãos a todas as pessoas. A primeira mão, né, chamando-os ao arrependimento, à fé e à reconciliação eterna com Deus por meio de Jesus Cristo. E a segunda é a mão manifestando os atos de misericórdia e de compaixão, né? Estendendo aí a bondade do reino de Deus na terra em nome de Cristo. Então, este é o exemplo que nos é dado aí pelo próprio Cristo e que proclama que nós somos conformados à imagem de Cristo e que recebemos o Espírito Santo como primícias e como garantia da nova criação de Deus. Então, nos últimos anos, evangélicos, eles têm participado cada vez mais aí dos debates aí entre os estudiosos, os eruditos, porque estamos preocupados em fazer com que uma teologia bíblica, né, coloque em posição central a vocação missionária da igreja. Então, essa é a missão central de toda a igreja cristã, protestante, é a missão, né, fazer missão. Há 4 aspectos de natureza imutável aí na tarefa missionária, né? A primeira delas é que a tarefa missionária, ela é espiritual. Isso aí a gente pode perceber claramente no livro de Atos. Então, ali no contexto de Atos dos Apóstolos, fica claro que o Espírito Santo, ele é o responsável direto pela expansão e pela multiplicação da igreja, né? Constituindo-se aí em modelo para a igreja atual. O Espírito Santo, né, ali no livro de Atos, mostra que ele é aquele que capacita, e é o Espírito Santo que escolhe, é o Espírito Santo que envia, né, é o Espírito Santo que impede em algumas vezes, e que os resultados da ação dele, com certeza, atestam ali o crescimento e o sucesso da igreja primitiva ali em Jerusalém, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa e em Roma, né? Então, o Espírito Santo é quem dirige os nossos passos, como foi, por exemplo, no caso de Filipe, né, que está relatado ali em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 38. Né? É o Espírito Santo que também nos ajuda a superar os obstáculos que são apresentados pela pessoa que é evangelizada, desde que nos preparemos e nos firmemos aí em seu poder e não nas nossas palavras, né? O segredo aí do êxito em cruzadas evangelísticas
é o que? É buscar em oração, né, a assistência do Consolador, tomando aí como base as campanhas que foram realizadas pela igreja primitiva. A gente vai ver que o que acontece quando se prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, né? A gente vai ver que ocorrem a salvação de almas, sinais miraculosos, uma grande alegria e um batismo no Espírito Santo. Então, em Atos 13, capítulo 13, a gente vai ver como a assistência do Espírito Santo ela é imprescindível à obra missionária, né? O Espírito Santo ali, em Atos capítulo 13, ele escolhe quem ele quer enviar, ele envia aqueles que foram escolhidos, ele capacita aqueles que ele escolheu e ele dá a direção, né, a qual os escolhidos devem seguir, né? É tudo de acordo com a direção do Espírito Santo, né? É ele quem dirige, é ele que capacita, é ele quem envia, e isso está bem claro ali. A segunda coisa é que a tarefa missionária ela é uma tarefa bíblica, né? Nossa mensagem, né, a mensagem a qual a gente tem que propagar, a qual foi nos entregue como uma missão por Jesus, ela está contida num livro que é a Bíblia, né? A missão que não é fundamentada numa interpretação bíblica, ela está fadada ao fracasso, né? Então, a universalidade aí da missão, ela está revelada em toda a palavra de Deus através da manifestação dos propósitos redentivos sinalizados do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Com isso a gente conclui, né, portanto, que Deus, ele sempre será, sempre foi o articulador da obra missionária. É através ali da sua palavra revelada que a gente vai compreender a base da missão numa perspectiva teocêntrica, né? Onde Deus ele comissiona, onde ele promove e ele envia. Então, ele é o Senhor da missão e ele deseja ser adorado em todo lugar. Então, a gente pode concluir com isso que a missão, ela nasce no coração de Deus. Ela opera na história através do poder do Espírito Santo. E ela aponta para Jesus Cristo, né? O Deus único, né, e trino, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo, o Deus todo-poderoso e eterno que governa todas as coisas segundo o seu propósito, através ali do poder e da força do Espírito Santo, ele é o Deus da missão, né? Então, a centralidade da missão, ela não está no homem, e muito menos na igreja, mas no Deus que é triuno. Então, ele é que fez todas as coisas para o louvor aí do seu santíssimo nome, é ele quem providenciou aí o plano da redenção, foi ele quem enviou o seu filho, é ele quem manifesta a sua graça, é ele quem cumpre a salvação, é ele quem envia o Espírito Santo, é ele quem prepara o seu povo, é ele quem delega autoridade à igreja, que edifica, que equipa o seu corpo, quem chama seus servos para a missão, né? É ele que traz a glória para o seu nome, que santificará e preparará a noiva, é ele que cumprirá os seus propósitos eternos, convergindo todas as coisas nele mesmo e culminando aí na adoração de todos os povos diante do Cordeiro, né? O qual finalmente entregará a sua coroa ao Pai. Então, a missão, resumindo tudo isso que eu falei, portanto, ela começa e termina em Deus. Quem comissiona, quem capacita, quem envia é Deus, o Senhor absoluto da missão. Os meios, né, de graça que ele usa nessa questão,
para trazer a manifestação do seu reino é a igreja, né? E sendo parte dela vocacionada e direcionada aí ao ministério transcultural, né? As implicações para o desenvolvimento desse chamado incluem aí primordialmente um relacionamento íntimo e permanente com o Senhor da Seara, um controle irrevogável do Espírito Santo na obra a ser realizada, a prática de um evangelho encarnacional e sacrificial, um serviço comunitário, né, diaconal, a promoção da dignidade humana aí no cumprimento do mandato cultural e revelando aí a verdade absoluta de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que é a própria expressão do reino. Então esse é um ministério particular humano, mas também é um chamado divino com dimensões aí globais, tendo como propósito fazer o nome de Jesus conhecido e glorificado até a eternidade, né? Além disso, a tarefa missionária ela é feita por fé, né? A fé é o olho espiritual que observa Deus, né? É o olho que percebe Cristo como Salvador e Senhor. É o olho que vai entender a Bíblia como a palavra de Deus, que aceita essa tarefa missionária como um propósito e uma vontade de Deus. É o olho que vai descobrir missões como resultado aí natural da obra de Cristo e que missões é um elemento inerente do chamado à salvação e submissão obediente às inclinações do Espírito Santo. Então, sem fé, irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, partindo desse princípio, a gente vai entender que a fé ela é fundamental para toda a vida e todo o empreendimento cristão. Sem fé, a gente não faz nada, né? Sem fé, você não acredita naquilo que você está fazendo. Então, não existe uma obra espiritual verdadeiramente cristã que não seja também uma obra de fé, né? Então, Paulo nos diz que nós caminhamos pela fé e não pela visão. Então, a gente entende com isso que a vida cristã é, do início ao fim, uma vida de fé, né? Assim como também é a tarefa missionária. Nessa tarefa, o nosso amor pelo Senhor e pelos demais, ele é provado, né? E o mesmo ocorre aí com a nossa fé. A obra missionária verdadeira e bem-sucedida, portanto, ela pode ser feita apenas por homens de fé, ou seja, homens que conhecem Deus e que têm aprendido a se apropriar aí das promessas de Deus para as nossas vidas. Então, uma igreja que não é penetrada profundamente pela fé, o núcleo crucial aí de toda a história humana criada por Deus em e através de Cristo, muito dificilmente irá assumir um empenho missionário determinado, né? E seu testemunho nunca vai ter firmeza e muito menos alegria, paciência e tolerância, sem as quais as missões elas não conseguem realizar a sua tarefa, né? A fé, embora ela seja uma obra do Espírito Santo, ela não é alcançada pelo homem da noite para o dia, nem de uma forma aí automática ou mecânica, né? A fé, ela se desenvolve em certa atmosfera e ela deve ser cuidadosamente cultivada. Isso requer de cada um de nós tempo, disciplina, paciência e uma espera assim humilde na presença de Deus, uma permanência em Cristo e, sobretudo, um interesse absoluto na palavra de Deus. Porque, irmãos, tudo parte da palavra de Deus. Eu conheço Deus porque eu leio a palavra. Eu conheço Deus porque eu amo a palavra dele, né? É através da sua palavra que ele se revela a cada um de nós. Não é aí surpreendente quando a gente olha para a palavra que Paulo ele passou 3 anos na Arábia
após a sua conversão, né? E algum tempo depois, 5 a 7 anos lá em Tarso. Isso por quê? Porque ele precisava de um tempo, né? Para quê? Para adquirir um conhecimento teológico e também uma maturidade espiritual, né? Para antes, né? E isso era necessário, vamos dizer assim, antes dele se tornar quem ele foi, o maior missionário da era cristã. Então, homens de fé, eles vão prosperar apenas na presença de Deus, né? Em uma caminhada com Deus nas batalhas da vida. Então, apenas homens de fé genuína podem aí realizar uma obra de fé real, né? E vão deixar aí a sua marca nesse mundo de descrença. A fé superior ao mundo, ela é uma qualidade exigida na tarefa missionária moderna, né? Na nossa própria pátria, no nosso próprio país ou fora dele, né? Então, só a fé vai nos levar aí aos triunfos em Cristo. Além disso, e óbvio, claro, a tarefa missionária é uma tarefa humana. Deus, ele escolheu instrumentos humanos para executar a sua tarefa nos corações humanos, dentro de uma sociedade humana, rodeada por uma esfera humana. O trabalho missionário, ele é uma tarefa humana e ele pode apenas ser realizado quando as relações humanas entre o missionário e o povo, né, ao qual ele vai evangelizar, forem aí verdadeiramente ideais e plenamente humanas e quando também a comunicação ocorrer de acordo com os canais de comunicação humanos criados aí divinamente, o que inclui muito mais do que conhecimento do idioma nativo, né? Não estou falando aqui só de linguagem, né? Paulo, ele reconhece que as missões, né, que missões era uma tarefa humana que envolvia o homem em todas as suas relações e em sua identidade nacional, social e cultural. Então, assim, dessa forma, Paulo procurou aí identificar ao máximo, né, o máximo possível, com a camada social e nacional da humanidade. Para quê? Para que ele pudesse introduzir o evangelho naquela cultura de uma forma inteligente e também aceitável. Então, missões, elas vão exigir de cada um de nós, né, sacrifícios de muitas maneiras. Não é moleza, né, ser missionário. A gente às vezes romantiza até essa missão, né, mas não é fácil. As exigências de missões, muitas das vezes, são tão desencorajadoras aí para o não espiritual, quanto elas também são para quem é espiritualizado, né? As missões, elas operam significativamente apenas os seres humanos que conseguem operar com ele aí dentro dessa esfera, né? Nada menos aí que o mundo inteiro pertence, irmãos, à esfera de interesse de Deus. Antes de ser uma preocupação mais restrita, a preocupação ela é basicamente universal, né? Antes de ser o Deus de Israel, Deus ele é o Deus do universo. Então, antes de ele ser o Deus da igreja, ele é o Senhor de tudo. E ele tem um plano mestre, né, para todas as coisas. Então, a esfera de preocupação de Deus, ela é universal. Quando Jesus disse lá aos seus discípulos que eles fossem a todas as nações, a toda criatura e a toda parte do mundo, ele se baseava aí no fato de que o mundo todo pertence por direito a Deus porque o mundo é a criação de Deus, né? Então, o fato de que a preocupação de Deus ela é universal, ela se confirma ali na criação do ser humano, né? E no propósito de Deus designado para ele. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27 e 28,
nós podemos confirmar que o objeto do domínio dado à humanidade é o mundo inteiro, né? Ali está descrito que a tarefa do homem será o quê? Dominar e sujeitar o mundo que Deus criou, né? Então, assim, ele recebe a certeza, né? Ou seja, ele recebe certa realeza, né? Que foi delegada por Deus a ele. Então, o relato bíblico da criação já estabelece aí o palco de missões com alvo e foco universais. Então, ele vai destacar aí também o papel do homem como um embaixador que promove o domínio do Rei Criador por todo mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Está escrito na palavra de Deus, né? O embaixador é aquele que representa, né? O embaixador do Brasil na Rússia é aquele que representa o Brasil naquele lugar, né? Então, é a mesma coisa com a gente. Nós somos embaixadores de Cristo e nós, então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz do computador, porque acho que está dando muito reflexo no meu óculos. Isso. Acho que melhorou um pouquinho, né? Eu esqueci agora onde eu parei. Enfim. Qual é a perspectiva de missões no ministério de Jesus, né? Está lá na página 47 do nosso livro. Qual é essa perspectiva aí? Então, o alvo de missões, ele sempre foi e sempre vai ser, como eu já disse, de caráter mundial, né? Já que a mensagem que é anunciada e promovida é sobre o reino de Deus por todo o mundo. Então, quando nós olhamos para a história de Israel, a gente vê que a mão forte e poderosa de Deus se estendeu não somente em favor do povo escolhido, do povo hebreu, para seu benefício, mas também para conhecimento de todas as nações. Para quê? Para que elas pudessem conhecer o Senhor dos Exércitos, né? Então, no Novo Testamento, essa preocupação universal de Deus, ela se intensifica a partir ali do ministério de Jesus, né? O Evangelho de Lucas, mais do que todos os outros, ele vai enfatizar o caráter universal do ministério de Jesus, mostrando aí mostrando Jesus Cristo como um missionário de Deus. Ele também vai enfatizar o significado do ministério de Jesus, tanto em termos ali geográficos, quanto em termos sociais e culturais, né? Então, o ministério de Jesus, ele demonstra uma preocupação missionária que cruza as fronteiras geográficas, convocando a todos em todos os lugares a assumirem a vida do reino, né? A missão de Jesus Cristo, entretanto, ali, quando a gente lê os evangelhos, né, principalmente Lucas, a gente percebe que não se resumiu ali a cruzar barreiras geográficas, né? Jesus também rompeu com barreiras sociais, porque ele ministrou a grupos sociais que eram, naquele período, negligenciados, né? Então, por exemplo, nós vamos observar que 3 vezes Jesus ele foi à casa de um fariseu para jantar, né? E aqui a gente salienta que ele não deixou, irmãos, de ministrar até mesmo a classe religiosa que mais se opunha a ele. Não tinha ninguém que se opusesse mais a Jesus do que os fariseus, né? E mesmo assim ele foi até a casa deles, jantou com eles, para poder mostrar a eles o que era o reino de Deus, né? E o que o reino de Deus espera de cada um de nós. Então, com isso a gente percebe que Jesus, irmãos, ele não estava ali preocupado ali com estigma social, né? Com nenhuma marca social que ficaria sobre ele. Nenhuma marca, né, que ele poderia receber ali por causa da sua simpatia, da sua disponibilidade para ministrar a todos igualmente, né? Tanto aqueles que deveriam ser seus maiores inimigos,
quanto aqueles que poderiam causar o maior escândalo para o seu ministério. Então, Jesus demonstrou concretamente, né, com as suas atitudes, que a sua missão ela implicava em cruzar ali todas as barreiras sociais, dando ali atenção especial para os grupos mais rejeitados da sociedade. Então, por isso mesmo, ali Lucas, ele revela enfaticamente que o alcance que Jesus teve entre os pobres, entre os oprimidos, desde o princípio do seu ministério, né? Ele veio ali para quê? Para evangelizar os pobres, para libertar os cativos e oprimidos e para restaurar as vistas aos cegos. Lucas fala isso lá no capítulo 4, no seu versículo 18. Então, Jesus, enquanto ele esteve aqui durante seu ministério, enquanto ele estava fazendo missões, ele fez uma opção preferencial pelos pobres, né? Certamente que essa opção ela não era exclusiva, né? Ele não veio exclusivamente para os pobres. O que é essencial aí é que ele tinha um compromisso com o Senhor, ele tinha um compromisso com Deus, não deixando isso aí de ter manifestações concretas na vida de devoção e também nas relações humanas. Então, outro grupo que era desprezado pela sociedade e que recebeu a atenção e a preocupação de Jesus foi as mulheres, né? Foi das mulheres. Lucas, ele vai fazer menção dessa dimensão do ministério de Cristo 43 vezes, né? Enquanto nos evangelhos de Marcos e de Mateus juntos, eles fazem menção a esse ministério apenas 49 vezes, né? Então, Jesus, em sua missão, enquanto ele esteve aqui entre nós, ele atingiu todos os grupos sociais, né? Especialmente os mais desprezados e os mais humildes, né? Jesus, além disso, um outro exemplo que a gente pode falar, né, é que Jesus ele também alcançou os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram aqueles que eram meio judeus, né, desprezados e marginalizados pelos judeus. Então, ele não só alcançou, como ele também fez desse grupo heróis, né? Quando ele conta ali a história do bom samaritano no capítulo 10 de Lucas. Agora você imagina o aborrecimento dos fariseus, né, quando eles ouviram essas histórias, né, que samaritano é herói. Então é interessante também ressaltar que dos 10 leprosos que Jesus curou, o único que voltou para agradecer era quem? Um samaritano, né? Então você vê que Jesus ele foi rompendo ali no seu ministério barreiras culturais e religiosas. Isso é um exemplo para nós, né, de que nós não devemos pregar só para ali para a gente mesmo, né? Na verdade, nós precisamos, assim como Jesus, romper barreiras culturais e religiosas no mundo inteiro para poder fazer com que o evangelho chegue a essas pessoas, né? Atos dos Apóstolos, ele centraliza-se ali no ministério do Jesus ressurreto, atuando ali por meio do Espírito Santo na igreja, né? No final, quando a gente lê ali o livro de Atos, de Lucas, no final do livro de Lucas, Jesus ele exorta ali os seus discípulos a que eles esperem pelo poder do alto, né, o poder do Espírito Santo. E lá no início de Atos, a gente vai ver que eles recebem o Espírito Santo. E quando isso acontece, há vamos dizer assim, um boom, né? Ocorre o quê? A expansão missionária da igreja. É ali que isso tudo começa. Então, a gente não pode subestimar a necessidade do poder do Espírito Santo na realização da grande comissão, né? É uma experiência assim animadora ver os homens, as mulheres responderem ali ao mandamento de testemunhar com oração e revestidos ali do poder do alto, pregarem ali o evangelho porque tiveram um encontro inesquecível com o Senhor. Então, mesmo não entendendo
perfeitamente ali a grande comissão, essas pessoas pregam com convicção e resultados. Por quê? Porque quando o Espírito se apodera delas, há um impulso irresistível de quê? De testemunhar, né? O Senhor fala que eles seriam revestidos de poder para poderem ser suas testemunhas, né? Então é impossível, né, pensarmos na obra de evangelização, né, em evangelizar, em missões, sem que haja a presença do Espírito Santo na vida dos evangelizadores, né? Por quê? Porque ele é a força motriz que vai impulsionar a propagação das boas novas a todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as situações, né? O pré-requisito aí para o cumprimento da tarefa missionária é, sem dúvida, o poder do Espírito Santo. A gente precisa de um poder sobrenatural para a gente lutar contra um inimigo sobrenatural, né? Então, com a vinda do Espírito Santo, a igreja ela compreendeu as palavras de Jesus quando ele diz lá em João 14:12 que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, no discurso que contém aí esse versículo, o Espírito Santo é central, né? João 14, versículo 16. E os discípulos, eles devem ali esperá-lo, né? Então, o Espírito Santo, ele não é apenas o autor, mas com certeza ele também é o realizador de missões. Com a sua vinda sobre os primeiros discípulos, houve o sinal sobrenatural de línguas, né? O que isso indicava? Indicava ali claramente que o evangelho ele deveria ser pregado a todas as raças e a todas as nações. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é quem garante o sucesso missionário no mundo, né? Então, agora, a gente tem que observar que há uma diferença, né, entre alguém ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, né? O primeiro caso se refere ali mais à qualidade, né, ao caráter espiritual de alguém e ao poder para você servir, né? É quando você está cheio do Espírito Santo. Já quando ele é derramado, né, o segundo ali, ele se refere mais a uma introdução decisiva de uma nova era ou de um início de um novo movimento ou de expansão, né? Então, o Espírito Santo, ele foi derramado apenas 4 vezes em Atos, né? Cada uma dessas conquistas na expansão missionária, ela foi acompanhada por sinais milagrosos. Então, a primeira vez foi a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 ao 13. A segunda vez, né, que o Espírito Santo foi derramado ali, né, em Pentecostes, foi quando o evangelho alcançou a Samaria, né, a primeira cidade não judia, né, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. A terceira vez foi quando Pedro, ele pregou ali a primeira família gentia, né, a família de Cornélio, lá em Cesareia, capítulo 10, versículos 44 e 45. E finalmente, a quarta foi quando Paulo ele conseguiu demonstrar ali a diferença entre o evangelho de Jesus e a pregação de João Batista, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Então, todas essas vezes que eu citei aqui, o próprio Espírito Santo marcou milagrosamente a introdução ali de uma nova fase na tarefa missionária que nos é confiada, né? Então, o resultado desses despertamentos, onde ali o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, é fruto permanente, né? Os 3.000 convertidos ali da pregação de Pedro,
eles perseveravam, né? É só você ler lá o capítulo 2, versículo 42 e o capítulo 11, 24, né, do livro de Atos. Então, o Espírito Santo, ele está por trás de todos os acontecimentos em Atos. Aí lá no seu livro, na página 59, você pode ler, né, sobre tudo que aconteceu aí no livro de Atos e de que forma o Espírito Santo esteve presente em cada um deles, né? Muito bem, vale a gente ressaltar aí, mais uma vez, que quando o Espírito Santo ele é derramado sobre as pessoas, há um fruto permanente, né? Atos capítulo 1:8, ele é o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele é a base e a amplitude aí do plano de Deus para que a sua igreja executasse missões, né? Então, portanto, a expansão da igreja ali em Atos segue ali a predição de Jesus, né? Jerusalém é evangelizada, Judéia e Samaria são atingidas e o evangelho avança sem parar ali por terras gentias até chegar lá em Roma. Então, com isso, a gente termina aqui o resumo aí do capítulo 1, né, do nosso livro de Missiologia e a Missão de Deus nas Escrituras, certo? E depois vamos então passar para o capítulo 2. Amém, irmãos? Fiquem aí na paz do Senhor e agradeço aí a atenção de todos.